Olá, pessoal, boa noite. Vamos entrando aqui na nossa live, tão esperada aí por tantas pessoas, inclusive por nós. Já vou chamando aqui a nossa convidada de honra. Estamos aqui em mais uma live, o DP Humaniza. Olá! Olá, cheguei na hora. Ei, que ótimo! Tudo bem, Maria Helena? Tudo ótimo, tudo ótimo. E com você? Tudo jóia! Que prazer te ter aqui comigo, né? Aqui no E nosso você? Instagram. Tenho eu de receber seu convite. Fiquei lembrando de quando você viajava e ia para o grupo de estudos. Que coisa boa, hein? É verdade. Bons tempos, hein? Tanta É, aprendizagem. Todo sacrifício valia muito a pena, né? Sempre muito era bom estar com bom. você. Sim, Obrigada. sim. Pois é, e que bom que deu certo. E eu acho que hoje a gente vai conseguir, né, conversar de muitas coisas bacanas, né, importantes, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Lembrando que a gente está com essa página aqui no Instagram, que antes chamava DP Humaniza Psi. E agora a gente trocou o nome para PsiH, que é Psicologia da Saúde Integrada e Humanizada, né? A gente achou que Hã? esse nome ficaria um pouco mais completo aí, né, na nossa profissão, enfim. A Tá gente certo. tem há um ano aí, em comemoração a um ano, né? Nada melhor que a honra da sua presença aqui também com a gente. Obrigada. Esse mês a gente vai estar falando bastante de luto. Dia Hã? 18 eu vou fazer uma palestra também pelo Zoom, falando sobre os rituais, né, e tudo mais. Uhum. Inclusive o pessoal que está assistindo aí, ó, vai concorrer a um ingresso, né, da palestra, né? Quem É? estiver Hã? ouvindo aí, sim, é só compartilhar lá no Hã? Instagram o nosso post da palestra e comentar para 3 colegas aí e repostar no story. Então é a forma de participar. E aí hoje, então, depois da nossa live, eu vou entrar de novo para fazer o sorteio, né? Muito. E aí vamos só esperar mais um pouquinho, mais gente entrar, que com certeza vai ter público bacana hoje, né? E É. aí eu até te passei um roteirinho para a gente ir seguindo. Eu sempre faço dessa forma que a gente consegue se guiar melhor, né? Sim. Pelo bate-papo, que a gente tem só uma horinha aí, né? Com É. certeza não é tanto para o tanto de assunto que a gente tem. Mas, É. enfim, queria que você se apresentasse um pouco também, lembrando que aqui no Instagram, o nosso público, além de profissionais de psicologia, tem profissionais de outras áreas também da saúde, tem o Hã? público em geral, então a gente vai conversando aí com todo mundo, né? Tá bom, tá bom. Então, você quer que eu me apresente? Tá bom. Então, eu sou Sim, por Marilene favor. Franco, sou psicóloga de São Paulo, sou professora titular na PUC de São Paulo e venho trabalhando com luto desde o meu doutorado. Eu defendi em 94 e em 96 eu fundei o LELU, que é o Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto. Uhum, E no LELU a gente faz pesquisas desde a graduação, iniciação científica, né? E na uhum, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc. E uhum. também tem os atendimentos e a formação de terapeutas para luto. Atendimento a pessoas Sim. enlutadas na clínica da faculdade e a formação de terapeutas. Então, a gente Uhum. está no tripé que a universidade pede que esteja, que é É, pesquisa, ensino e extensão, né? E fazendo exatamente. coisas aí, atendo em consultório. Agora o consultório está onde eu estiver, né? Porque fazendo Aham. assim remotamente e que tem Isso. sido bom, viu? Não tenho visto nenhum prejuízo. E do que eu tenho Uhum. conversado com os pacientes,
eles também têm gostado, têm aprovado, vamos Sim. dizer assim, não é? Aham. Apenas Sim. uma comentou que ela sentia falta do tempo entre terminar a sessão de terapia e chegar em casa, aquele tempinho Ah, que ela ia sim. elaborando, pensando. E agora Aham. ela abre a porta e já está com todo mundo, né? Já tá dentro de casa, é Então, verdade. fica mais quietinha um pouco para você ficar com você. A única que comentou, porque as outras pessoas estão achando muito bom. Sim, sim, eu também tenho tido essa experiência, apesar de já conseguir voltar em alguns períodos para o consultório, mas a maioria até tem preferido continuar online, né? É a nova É, realidade, né? Não tem é jeito. verdade. Você não gasta tempo no trânsito, né? Sim, sim. Economiza de outras formas, né? As novas dinâmicas, né? É, Mas, enfim, acho que a gente pode começar até o nosso papo por aí, né, minha claro. querida Maria Helena? E, assim, a gente, no mês de junho, se eu não me engano, a gente fez um monte de live aqui, sabe? Uhum. Convidamos médicos, psicólogos, enfermeiros, muita gente para estar falando como que Tá. está sendo, que ainda estava muito assim, né? Final de maio, junho ali, a gente É. ainda estava muito impactado com tudo. Ainda estamos, mas assim, e aí a gente queria, né, ouvir de você também, que você está, né, vivenciando outras realidades aí pelo Brasil, pelo mundo. Então, eu queria Uhum. que a gente começasse com você trazendo a sua visão, né, sobre tudo isso que está acontecendo no contexto da pandemia, né? Que é isso? Né? O mundo que acabou e agora começou outro, vamos dizer Pois assim, né? é, alguma coisa que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer assim, não é? Nunca. A ideia Sim. de uma pandemia que mudasse tanto a vida das pessoas. O fato é, Uhum. a gente teve que se adaptar, né? Em É. relação ao Sim. luto, eu tenho lido muito, estudado muito, e eu não posso dizer com certeza que o luto mudou para pior quantitativamente, sabe? Mudou, Uhum. porque mudou o jeito da gente se despedir, não é? Mudou o jeito de Uhum. fazer ou não os rituais. Então, isso Uhum. faz com que a gente precise buscar com a gente, com a nossa rede de apoio, maneiras Uhum. mais eficientes de lidar com as mortes que estão acontecendo, Sim. né? Sim. Sim. E tem acontecido em famílias, tem acontecido morte de muita gente, assim, num intervalo muito curto de tempo. É. Então, a gente vê famílias destroçadas, né? Sabe? De repente Perdendo ficou mais um de uma aqui, pessoa, né? outro ali, perdendo mais, né? Aquele Uhum. grupo Uhum. que está dando o suporte emocional, que eu estou acompanhando, orientando, pelo Sim, meu sim. instituto, a Uhum. gente tem essas demandas, sabe? De repente vem notícia, uma pessoa vem pedindo e ela conta que morreu o pai, a mãe, o irmão, não sei quem, todo mundo. Meu Deus. Ou chega pedido para uma adolescente, no Lelu chegou essa semana, uma adolescente que perdeu a mãe e o pai estava muito mal no hospital, Uhum. meio sem expectativa de sair. Então, isso coloca a gente numa perspectiva de buscar novas formas de rede de apoio, que a gente Uhum. sabe que são importantes, as redes, né? Uhum. E muito tentar integrar o que é isso de não ter o, o, os rituais que a gente sempre teve e que tiveram aquele Uhum. significado, né, de você honrar o falecido e de Uhum. fazer aquela reunião de maneira que as pessoas pudessem se expressar Uhum. e de dar para os enlutados aquela noção assim, olha, veio todo mundo, gente que veio Sim. homenageá-lo, que veio se Uhum. despedir, né? Que se Então, importa, né? importa, a pessoa saiu da casa dela para vir aqui. Agora, hoje, É. tem que achar outros jeitos de mostrar que se importa,
né? Porque sim. senão fica para o enlutado assim, nossa, mas ele não merecia esse velório rápido e vazio, Uhum, né? uhum, Ele merecia sim, que as pessoas viessem e tal. Então a gente precisa uhum, meio que refazer esses conceitos, né? sim, E sim. já tem aparecido nas pessoas enlutadas pela Covid, né? Uma sensação de ter falhado com a pessoa, de ter Olha só. falhado, de não ter dado as homenagens que eram necessárias. Então, Uhum. tem ficado bem difícil isso, né? Parece que é um buraco, né? Eu até coloquei aqui como uma das questões, a gente não precisa seguir a ordem, né? Mas já entrando nisso, então, algo que eu tenho percebido, sabe, Maria Helena, que talvez tenha desdobramentos não tão positivos, né? Além da É, perda, para além da perda, porque a gente sabe que com a Covid tem situações em que o paciente entra para a UTI, por exemplo, fica aí uma semana, duas, morre, aí não tem a visita, né? Mesmo que virtual, mas enfim, dependendo, não tem. E aí já sai de lá dentro do saco preto mesmo, né? é, Todo lacrado, a pessoa não vê o corpo. E a gente sabe, né, o tanto que é importante isso, a despedida e o concreto da coisa. O que você concreto. tem visto com relação a isso? O que tem aparecido, né, de luto? Tem vindo questões assim relativas a isso, de não ter se Uhum, despedido. Ah, em algumas situações precisa alguém da família reconhecer, mas é uma pessoa da família, né? uma E aí pessoa. tem, É. por que esta e não o outro? Não é? Porque é Uhum, a pessoa que vai reconhecer. Então, essas é questões verdade. têm ficado aí e é sempre uma falta a mais nesse Uhum, processo, sabe? Está sim. bem difícil isso, né? Uhum, Eu sei uhum, de alguns hospitais que têm organizado a possibilidade de se ver, de falar por um tablet ou pelo celular, ou de uhum, o familiar grava uma mensagem e aí o profissional uhum. leva lá para o paciente ouvir. Quer dizer, tentativas de fazer umas conexões que não É, são aquelas que a gente tinha e que a gente gostaria de ter, mas são as que uhum. temos, As né? possíveis, né? As É, possíveis, as possíveis. E é hora da gente valorizar o possível, sabe? com certeza. E aí, muitas vezes, né, a gente sabe que o desdobramento do luto, né, ele vem também de como foi essa morte, como foi o trajeto, né, o processo. E a É, Covid, ela traz essa coisa da fatalidade em alguns é, casos, né, enfim. é, é. E aí tudo isso também vai dar um desdobramento, né? Vai, porque olha, quando a gente pensa no luto antecipatório, por exemplo, Uhum, é uma oportunidade boa para as pessoas acompanharem o processo da doença, que a gente sabe o luto uhum, antecipatório não está olhando para o tempo da morte, acompanha sim, a doença e que é muito isso. bom até como uma possibilidade de prevenção do luto complicado, né? Uhum, Porque sim. a pessoa fica próxima, vê que piorou, vê que aconteceu isso, aquilo, né? E vai pelo menos Uhum, pensar na é, possibilidade, né? Esse é isso, a isso. vantagem, vamos dizer, o caráter preventivo do luto antecipatório, né? E agora Uhum, fica muito difícil, não só porque algumas pessoas são internadas e morrem logo, mas porque uhum. às vezes fica muito tempo, às vezes fica pouco tempo. Vou pedir Exato. licença, que eu tenho aqui alguém me perturbando. Me Tá desculpe, vamos reclamando seguir. aí, hein? É, né? Que foi para o lugar certo. A senhora está fazendo um Aham. tratamento, viu? Ó, só para vocês verem quem que está fazendo bagunça aqui. Oh, meu Deus, companheirinho. Ó, fica aqui e espere. Pronto.
Pronto, desculpem. Então, estava Imagina. falando Ah, do luto antecipatório, né? E uhum, o que tem acontecido com o Covid? Você tem uhum, situações em que a pessoa é internada, uhum. e ela fica um dia, dois, e depois ela sai e ela está bem. Quer dizer, está bem para ter É, alta para ir para casa. Ah, é. fica um dia, depois logo vai para a UTI e Uhum. fica na UTI, pode ser entubada e logo sair, voltar, pode ficar 2 meses na UTI Isso. e morrer, ou E não, morrer. É. né? Então, Tudo é muito incerto, né? Tudo é tudo muito imprevisível. é. Então, eu acho que é isso que está fazendo a gente pensar como esse luto fora dos padrões que a gente conhece. Isso que é importante. Eu tenho Aham. pensado, é diferente, sim, nessa questão do tipo de morte que a gente quer saber como é, o impacto que tem, né? E é Uhum. diferente também porque tem isto, várias pessoas da mesma família morrendo, não é? Sim, sim. Aquele que fica, como ele vai se entender, porque para ele, aquele é o coletivo dele. Para Uhum. ele é um luto coletivo, porque foi a Sim. família, porque foi todo mundo que ele tinha no seu cotidiano, né? Então, Uhum. Sim. tem esse sentido. E eu fico pensando, será que é um luto que vai sendo cumulativo? Porque Então. você tem notícia de um tio lá que também morreu, aí o seu primo, filho daquele tio, morre e você cresceu com aquela pessoa, né? Sabe? Uhum. Uhum. Está me dando um pouco essa impressão que não dá para o enlutado tomar fôlego Sim, e sim. vem Tá outro, acontecendo tudo muito rápido, né? É verdade. né? Então eu Uhum. acho que esse Uhum. ritmo tem um impacto no luto. Eu tenho Uhum. Sim. acompanhado para ver se já temos publicações. Temos algumas publicações, publicações de pesquisadores chineses, né? Já Que também iniciaram, sim. aí tem toda uma questão cultural para a gente adaptar, Uhum. né? Para a nossa Uhum. realidade e ver como é que é aqui para nós, mas sim está no foco da atenção, né? Total. E ser o teve Uhum. também que aprender esse jeito de atender, né? Isso, isso. É desafio para todo lado, né? A todo momento, a todo E momento. então, você sabe, você me acompanha aí, que eu trabalho com os pacientes oncológicos, né, em É, paliativos, é, e a gente tem percebido também essa dinâmica de muitas vezes você estava falando de luto antecipatório, e realmente no câncer, por exemplo, você tem um tempo aí, né, que você vai se preparando, né, vamos dizer assim, mas aí, de repente, aquele paciente que já estava numa iminência de morte pelo câncer, pega o Covid e morre do Covid. é, E é. aí é um outro impacto, é um outro momento, e a gente percebe uma diferença no luto, né? Porque, Porque como assim, né? como assim, o luto antecipatório do câncer, ele acontece ao longo da doença, né? É o Uhum, diagnóstico que faz você mudar seus planos. Então, isso. acompanhando, vai fazer cirurgia, vai fazer químio, né? Uhum, Está na época dos exames. Opa, está na época dos exames. Fica todo mundo tenso. uhum, Mas isso uhum. permite que você pense minimamente Então, que é, você está mudando a sua vida. E vai ter um uhum, tempo que a vida está mudando. Né? É bem. uhum, é, Deixa eu fazer o movimento aqui na frente da câmera. É bem este movimento. Está mudando, está é, em processo. é. E o que tem acontecido com o Covid é que é papum, né? Sabe? No seu, Então, o paciente de câncer, que então a família acompanha a sua uhum, doença, os momentos mais de pico de ansiedade e tudo mais, mas isso.
tá melhor, tá melhorando, vai poder parar de fazer a químio e agora vai não sei o quê, não é? Ah, É, põe Covid, fica imprevisível, exato, né? exato. E, infelizmente, realmente é um grupo muito de risco e a gente tem perdido muita gente pelo Covid, É, né? é, Pacientes oncológicos paliativos, mas que estão indo, né, assim, antecipadamente ou não, enfim, isso é é, uma questão, mas de certa forma que também estão sendo, né, acometidos, e aí famílias inteiras, né, e entra tudo aquilo que você é, comentou, é, né? é. Então, eu queria que você falasse um pouco, Marilena, também sobre os outros tipos de luto, sem ser com relação à morte em si, né? Uhum, Porque a gente tem percebido que isso tem acometido todos nós, né? Tá todo mundo no mesmo barco, e que também é importante a gente falar, né? Porque muitas vezes fica essa coisa mais generalizada de morte, né, física, mas a gente tem tido muitas perdas e eu acho que isso é, também tem impactado, né, de forma significativa aí a população, né? é. A gente tem tido muitas perdas, ah, indiretamente decorrentes de Covid, na medida em que pessoas fizeram o isolamento social e aí esse afastamento, né, Aham. acarretou algumas questões. Você não tem mais aquele cotidiano que você tinha e que, mesmo Uhum. que a gente ache que rotina é desagradável, porque é sempre todo dia a mesma, Uhum. a rotina é organizadora, né? Ela põe no Exatamente. lugar. E, num primeiro momento do isolamento, não foi assim que aconteceu. As pessoas meio que É. saíram da rotina, não conseguiram se organizar, né? Então, Uhum. ficar em casa significou perder, sair para ir para o trabalho, encontrar as Uhum. pessoas, almoçar com o pessoal, né? E Uhum. voltar. Sim, Porque aí vai ter que sim. ficar em casa todo mundo, né? É. Esta ruptura do cotidiano não é fácil Uhum. também. E o Não é pior fácil. foi assim: vai ser por 15 dias, e depois mais Uhum. 15, e depois mais 15, depois mais 15. E Né? não acabava nunca. Não Não acabava nunca. acabou ainda, né? Não acabou. Eu já nem pergunto quando é que vai acabar, porque Aham. bobagem, bobagem. Vai acabar o dia que É acabar, verdade. e eu não sei que cara É. vai ter no dia que acabar. Uhum. É Mas verdade. a gente vê que algumas mudanças vieram para ficar. Né? Uhum. Então, isso de Sim. você perder o convívio com as pessoas do seu trabalho, que Uhum. é importante. Né? É Você pode importante. trabalhar de casa, fazer reuniões com todo mundo e tudo mais. Hoje tive uma reunião na PUC com alunos, ex-alunos e professores, não sei o quê. Foi ótima a reunião. Né? Uhum. Mas no Uhum. finalzinho, um aluno falou assim: Pois é, se fosse presencial, a gente ia tomar um café agora, né? Aham. Todo mundo se abraçar, Né? A gente aquela ia tomar coisa, né? um café, Sim. que bom, está começando o semestre, tá? Não Uhum. é assim que está acontecendo, Não né? é. Não é Sim. assim. A questão da violência doméstica que explodiu me faz pensar, você me fala de lutos que não sejam esses, né? Mas o que que Sim. significa dentro de uma família você ter situações de violência doméstica que inclusive chegam a feminicídio, Sim. Sim. não é? Sabe? Uhum. Ok, então Então. ali já tínhamos uma crise, já tínhamos uma violência talvez disseminada, né? Uhum. Embaixo do tapete, e ali Uhum. 24 horas, 7 dias da semana, bom, foi um estopim, né? Mas Então. pense na família que, além de toda uma organização nova, de perder o cotidiano conhecido, se Uhum. depara com uma situação de violência a este ponto, né? Uhum. Uhum. É um Que chega a desdobramento. uma morte, que chega a uma morte que não é do Covid, mas é ao mesmo tempo, né? Porque E eu falei, é um foi desdobramento, é devido a secundário isso. ao Covid, não é? É Uhum. secundário. Sim. Você falando de paciente oncológico, Uhum.
que houve aquele problema no começo dos pacientes evitarem ir fazer seus exames, Sim, não é? sim. Porque, mas eu Seguiu, vou ao seguiu o hospital, tratamento. Uhum. eu vou parar o tratamento porque eu não quero ir ao hospital, porque eu não quero correr risco, É, né? sim, e Então, acontece ainda está acontecendo, né? ainda estão, né? Porque os hospitais fizeram protocolos de proteção aí, né? De Uhum. proteção Uhum. sanitária e tudo mais, exatamente para não acontecer isso. Não foi possível fazer em todos, mas tem havido essa preocupação, porque a gente começou a ver os pacientes oncológicos agravavam seu estado porque tinham medo de ir fazer o exame, não é? É. E Ai, agora os hospitais, por exemplo, tem o hospital aqui em Goiânia que teve que abrir uma ala de Covid é, é. só para os pacientes oncológicos, Pois é, você vê. chegando nesse ponto, né? Então, degringolou. É. Então, aí, o degringolar fala para a gente de uma perda, que é É. perda de projeto, que é perda da segurança, né? Uhum. Assim, aquilo Sim. que eu tinha combinado comigo que iria acontecer, eu já tive que descombinar, Então. suspender, cancelar, não sei o que eu faço com o meu Uhum. projeto, né? Uhum. Aquela coisa. Exatamente. Olha, todos os congressos que eu tinha para ir até agora, e até o fim do ano, foram Uhum. cancelados. Estão acontecendo, Então. online, né? Sabe? Uhum. Puxa, né? Estão acontecendo assim. Que bom, então todo mundo vai poder ir, beleza, né? Mas você ir a Uhum. um congresso, além do conhecimento que você vai Uhum. obter, você vai fazer contato com as pessoas, você vai Então. rever pessoas. É. É. Ali saem projetos de pesquisa, saem coisas muito Uhum. interessantes, né? Uhum. E está acontecendo aí num outro ritmo. Tem uma perda, Então. assim, do chamado mundo presumido, né? Aquele conceito do Isso. Parques, do mundo presumido, que é como você entende o mundo, Uhum. como você entende Eu, você no mundo. Não é a mais. gente tem, a gente tem várias teorias, né, Maria Helena, mas acho que essa tá gritando, assim, porque é realmente o mundo como a gente conhecia antes, para todas as pessoas do planeta, né? Não é mais daquele jeito, né? Não é mais. Sim, Não é mais. E você também mudou, porque você teve que mudar. exatamente. Você teve que, Exatamente. né? Outro dia eu É. li um cara falando assim: quando na minha vida eu pensei que eu ia dar um banho num pacote de maisena? É verdade, né? Outro dia eu estava É verdade. no Réveillon, aquela coisa de pensar o ano, eu vou fazer não sei o quê, eu quero isso, aquilo e tal. Jamais sonhei Então, que veria então, esta vida assim, não é? não na nossa geração, né? Não, né? Tá certo, a gente aprendeu muito sobre tecnologia, né? É, Sabe, entra é, aqui, é. faz live e tal, não sei o quê. Aham. O primeiro semestre inteiro eu dei por à distância lá na PUC. No Então, começo foi sim. meio difícil, mas depois, beleza, foi bom. Uhum. Agora, o segundo semestre vai ser também, né? Então, E sim. E já para esperava que ser, não fosse, né? pois é, mas não é possível, não é possível, Não tem né? como. E tem que ser proveitoso. Então você tem que abrir mão. Aí não é uma perda, isso não é um luto, é um ganho. Abrir mão Uhum. da noção que você tinha controle sobre as coisas. Você Isso. ganha com isso, Exato. você ganha se você abrir mão. Não é assim, não, Isso. você não tem controle. Vamos ver o Uhum. que está acontecendo. Aí é a mudança no mundo presumido, não é? Exatamente. Exatamente. A adaptação, né, o ressignificado de tudo É, é o lado positivo, né, que a gente nunca pode perder de vista. Senão é muito mais difícil, né, de se reestruturar. Isso é uma é. das coisas que eu tinha colocado aqui também, né, para a gente falar. Assim, quais os recursos, né, que nós, enquanto seres humanos, podemos lançar mão
para conseguir lidar, né, com esses novos desdobramentos, com os nossos lutos de todos os tipos, né? Eu acho que palavras-chave, ahn, flexibilidade, não é? Hum, sim, E com certeza. adaptabilidade andam juntas, mas não são a Uhum, mesma, uhum. né? É. E uma coisa que eu vi aparecer com muita intensidade é Hum. a solidariedade, não é? Sabe, Ótimo. essa noção de pertencer ao mesmo mundo. Quer dizer, uma coisa que Sim, afeta você, me afeta, ou afeta uma pessoa que eu nem tá. conheço. Né? O que eu vi de gente costurando máscara para doar para sei lá quem, entendeu? Então, E fazia quentinha para levar para os profissionais no hospital, não é? é. Essas Ó, coisas. o pessoal tá comentando aí, a Leila Magri, a querida aqui nossa de Goiás, falando de resiliência, de empatia, né? Não E é? teve mais gente falando aí como é um luto coletivo para todos nós, no fim das contas, né? Eu não Isso preciso da conhecer. solidariedade é muito bonito do ser humano, né? Mas está acontecendo. Eu não preciso Tá conhecer 100 acontecendo. mil pessoas, os 100 mil brasileiros. Eles estão aí, batendo na Então, porta. 100 mil, amanhã deve dar 100 mil. Né? é, Ah, é, não acho nada bonito esse número, mas enfim. E eu não sim. preciso conhecer nenhum deles. Né? Então, sim. Mas me dói como brasileira, né? Uhum, sim, Que sim. esteja acontecendo. Os Uhum, números no mundo todo também, porque, sim. né, aparecer esse vírus aí, ninguém está muito com certeza de qual é a dele. Vamos combinar, ninguém Uhum, tem certeza qual é a não, desse, né? Então não. vamos, faz aquilo. Eu sou uma pessoa completamente zen com a vida do outro, entendeu? Mas outro dia eu vi entrar no meu prédio um cara sem máscara. Ah, fiz um carnaval. Né? Então, Ele ué. a máscara, ele fez assim, deu um muxoxo. Né? Fui lá na Olha, portaria e falei, como você deixou o cara entrar sem máscara? Vai lá falar tá com vendo? ele. Porque eu falei, ele foi mal criado comigo. Quem sabe tem que ser Tá você, vendo? sabe? É, Porque aí não é assim que eu não tenho nada a ver com a vida do outro. Tenho sim, agora, porque a agora vida tem, né? dele é uma coisa que impacta a minha e de todo mundo, porque ele vai entrar no prédio sem máscara. Né? Uhum. Sim, E sim. não é a coisa mais difícil de se adotar, não. É bom a gente adotar, né? É, com certeza. E, e É, eu, e eu até hoje, sabe, eu ando na rua assim, fico olhando, falei, gente, todo mundo de máscara. Quando que a gente imaginava que isso ia acontecer, né? todo É uma mundo. imagem forte, assim, pelo menos me impacta de ver, né? Eu É, ainda fico me surpreendendo com isso. E aí, realmente, esse sentimento da humanidade toda é muito transformador. Eu acho que pode é ser o aspecto positivo que a gente pode tirar disso tudo, né? De transformador nos para lembrar, nos positivo. relembrar dessa humanidade. Lembra? E que a gente se perceba Sim, humano neste coletivo humanidade, exato, não é? exatamente. Porque É, isso me com certeza. possibilita estar junto das pessoas, suportar os afastamentos, não é? Uhum, sim. Senão é muito mais difícil, né? É muito mais difícil. Tem isso que eu falo da gente conseguir se adaptar, porque eu ficar brigando com essa realidade, eu vou sofrer muito, porque Uhum. ela está posta. Está Fica bom. mais difícil se ela não está claramente posta, enfim, todas as questões que a gente viveu e ainda vive no país, mas o Uhum. fato é, né? Acabou de entrar, toda noite, 20 horas, entra uma notícia aqui no meu celular de quantos morreram hoje. Hoje falou, Hum. acho que 1.200, não sei o quê. Gente, 1.200 pessoas morrerem no dia. Que é isso, Então, né? então, é. Sabe? Que é isso. Por isso que eu falei, vai chegar no 100 já já. E que Vai, não coisa vai horrível, demorar. né? Agora, Uhum. uma outra questão que eu queria falar também, e eu estava É. ouvindo o Guterres das Nações Unidas falando que a Uhum. gente vai ter uma crise
desta Uhum. geração de crianças e adolescentes, uma crise Uhum. educacional, né? Uhum. E ele estava Sim, falando no mundo, ele não falou do Brasil só, não, ele estava falando no mundo, porque é sim, verdade. Como é que sim. vai ser? Vão aprender o quê? Então, se a gente vai pensar na escola para não ser conteudista e vai pensar o Uhum. que de atitude pode ser trabalhado com eles, né? Uhum. Tá, Uhum. é interessante, tá bom, vamos nessa. Mas eles perdem o contato com os amigos, as questões que eles Uhum. têm que resolver com os amigos, né? Uhum. Ah, Uhum. você é do professor, não Socialização. sei o quê. Ah, tem as batotinhas, os grupinhos, e aí o que que faz para entrar no grupinho, não entrar, não sei o quê. Tudo isso a gente viveu e a gente Uhum. aprendeu com isso. A gente E aprendeu nos sobre nós. constituiu, né? Oi? E E não nos tem. constituiu. Ah, sim, claro. É uma experiência E que a gente. agora, né? E para eles, como é que vai ser, né? É, não é? Eles É perdem isso. verdade. Ah, fazem assim, tudo bem. As crianças de vez em quando se reúnem, fazem um Zoom aí, os aniversários estão sendo comemorados assim, né? Uhum. Sim, Mas eu também não sei se eu estou sendo muito conservadora de pensar que é uma perda no desenvolvimento, porque isso. vai ter uma falta nisso no desenvolvimento social, que Eu vem da concordo. prática, que vem de estar É, lá, né? é, é. Da convivência, né? De nos humanizar mesmo. Pela É, convivência com o outro, né? com o E tem outro. famílias muito pequenas, tem, por exemplo, mães, né, solteiras aí só com o filho, e aí como é que faz, né? Às vezes ela está no É, home office e a criança está lá no computador sozinha, tendo aula. E é, aí, como é que é isso, né? não é? Realmente, essa perda do desenvolvimento, bem lembrado, Eu ela acho que precisa ser pensada também. a gente não sabe hoje dimensionar, né? Sim. Mas está aí, está já acontecendo, né? Uhum, Até talvez pode ser um complicador se a criança, por não ir à escola e estar em casa, ela uhum, perde um pouco a noção da autoridade do uhum, professor, do coordenador, porque quem está fazendo escola em casa tem a regra, chega a hora da aula, tem que fazer a aula, né? uhum, E uhum, tá, tudo bem. Quem está fazendo ainda tem isso, tem compromissos, tem prova, uhum. tem que estudar para a prova, vai fazer a prova no computador. Sim, Tá. Quem não está podendo fazer, porque tem uma boa população brasileira com que certeza. não tem computador, né? Ou que Uhum, a escola não conseguiu fazer isto, né? Então, uhum. eles não terão esta experiência do compromisso com uma pessoa que é uma autoridade. É. Em casa, sei lá, a flexibilidade que tem, como é, mas eles perdem este exercício de Uhum, falar com o outro, de uhum, atender uma autoridade, alguém que, uhum, sei lá, se deve um uhum, respeito diferente, não é? Não que uhum, se deva respeito em casa, mas é de outra ordem, né? Eu, uhum. eu Sim, tenho pensado nisso, estou bastante preocupada. Acho que é, vai. porque qual vai É, ser o impacto disso, né, mais para é, frente? é, E você tocou num ponto muito importante, né, Maria Helena, que é essa desigualdade social que a gente tem, é, né? é, Assim, quando fala de visitas virtuais na UTI, por exemplo, né, com tablet e celular, o que a gente vê, né, e eu que estou lá no SUS, né, enfim, é. não é nada disso, Não né, não é tem. nada disso, é realmente É, é, aquele corte, aquela ruptura brusca, né, da é, convivência de tudo. E isso é, tem trazido impactos, né? Como você falou também, a gente não sabe quando que isso pode realmente começar a aparecer, mas eu ouvi falar também de uma onda, né, de questões psíquicas e emocionais que vão vir é, ainda, é. né, no pós-pandemia. Isso é muito sério, né? Eu acho que essa onda já começou afetando saúde mental, né? Uhum. Também incluindo aí o profissional de saúde,
né? Uhum. Profissional de Sim, sim. saúde tem toda a questão do medo de contágio para a família, tudo isso, mas o que tem a gente o que eu tenho ouvido, né? Ah, Uhum. ele perde os amigos ou colegas de trabalho, ele fala assim, mas esse cara, ele estudou comigo na faculdade, a gente tem uma Então, história, a gente ia então. nas festas, a gente ia no centro acadêmico, a gente não sei o que, não sei o quê, e Uhum. morreu um cara igual a mim. Por que ele não eu? Exatamente. Né? Sabe? Pois é, por Exatamente. que ele não você? Não, eu adoeci também, mas eu estou bem, né? Sobrevivi. É. Sobrevivi. E o outro cara não, né? Por quê? Não sei. Então, Todo e mundo se como complicado. continuar, né? Essa parte aí também muito bem colocada, né? De É, quem está na linha de frente aí em todos os níveis, né? Porque não é, é só médico, enfermeiro, psicólogo, é, enfim. É quem está na limpeza, quem está na é, segurança, quem está dirigindo um ônibus coletivo, né? é, Enfim. é, E os lutos não reconhecidos, né, Maria Helena? é. Você falou também Coisa- das mulheres que estão morrendo aí de feminicídio. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ah, mesmo no ambiente hospitalar, você tem enlutados invisíveis. Por exemplo, Sim. o segurança. Aham. Ele é segurança. Então, sei lá, você entra, nem vê direito, ele está lá, mas ele conhece as pessoas, os profissionais, Conhece. não é? Aí chega a Uhum. notícia que um agravou, que não sei o quê. Alguém foi lá ouvir esse segurança? Que medos ele Então. tem, não é? Hum. Ele não Uhum. fica paramentado para trabalhar, ele fica com um uniforme de segurança, né? Ah, Pois com é. máscara, porque agora todo mundo tem que usar, e, Uhum. e E daí? só. E só. E ele vai em casa, né? Então a gente É, tem é, vários resultados invisíveis. E eu acho que vale prestar tem. atenção nisso, né? Tem. Outro dia eu passei em frente ao supermercado e tinha um funcionário, né, passando álcool, medindo, passando, enfim. E a É, gente pensa assim, meu Deus, mas, né, quantas pessoas não estão passando por é, ele é. vai se infectar, né? Pois Então, assim, o aí que isso vira? vai ser uma doença ocupacional, não? De repente. Eles estão, o que eu Uhum. tenho visto, eles Estão estão, avaliando isso. mas estão fazendo, estão botando o negocinho lá. Não encosta, né? Mas tem É, certa proximidade aí, né? Eles estão estão cuidando, avaliando. luva, estão fazendo, mas, né? Eu acho que Então, a gente tem, pensando de uma forma mais simbólica, a gente tem um luto uhum. pelo mundo que a gente conhecia, né? É, sim. No sentido de eu preciso construir um mundo novo para mim, não Uhum, é ele, né? uhum. É só espirro, viu? Eu espirro de manhã e de noite. É meu. Uhum, É. Ah, aquele mundo que a gente conhecia não tem mais, né? uhum, Lamenta isso, a gente teve que se adaptar, como eu falei, a nota, a tônica dessa história, flexibilidade e adaptabilidade, né? uhum. Sim, E que para algumas pessoas não é fácil. Para algumas pessoas não, não é fácil fazer isso. É mais realmente não é custoso, fácil. é mais demorado, faz sob protesto. Se soma, então, estar enlutado e ainda ter que fazer essa adaptação, não é? Sim. As pessoas que perderam emprego, ou que Uhum, tiveram o seu salário reduzido para uhum. garantir o emprego, né? Sabe? Se você não for flexível, se você não conseguir rever seu orçamento e ver onde é que você corta e como é que você faz, a sua vida vai ficar muito difícil, né? Vai, com Muda certeza, seu mundo sim. presumido. Se você, sei lá, ia para a pizza todo domingo, não sei, acho que aí você vai aprender a Agora fazer já pizza não dá. em casa, né? É.
É o movimento de chamado para transformação inevitável, né? Inevitável, Ou você transforma ou você vai sofrer muito mais, talvez, né? é. Agora, como todo Uhum, processo de luto, você pode considerar que tem essa dificuldade que é expressa no protesto. Sabe assim, eu não queria isto, que raiva, e a raiva tem que ir para algum uhum, lugar, né? Que raiva disso, uhum, daquilo, né? Ah, uhum. é uma raiva difusa, na verdade, né? É uma raiva para É, uma coisa abstrata. Você pode sim, dirigir aqui e ali, mas a gente está falando de uma situação toda ameaçadora, que pode ter exato. destaque num aspecto, no outro, mas ela é toda ameaçadora. E é Você acha natural. que esse seria, você acha que esse seria um aspecto assim que está trazendo de mudança nesse processo todo de luto, né? É uma coisa nova nesse sentido, porque a gente estuda as teorias de luto, né? Cada uma traz o seu desenvolver do luto, né? Você pode até trazer um conceito aí é, mais geral do que é o luto em si, e que agora talvez a gente tenha até que reconstruir esse conceito, de Pois repente, é, né? Diante do que está rolando. eu estou acabando, acabando mesmo, assim, finalmente, de Uhum, escrever um livro sobre luto que vai sair ainda esse ano pela editora Sumos. certo. E o capítulo no qual eu trabalhava com as definições de luto, eu pedi de Uhum. volta, já estava lá, eu falei, É devolve, mesmo. porque tem coisa aí, eu preciso colocar o que está acontecendo. Então, nossa, até Que é arrepiei aqui. colaboração. E, É verdade. as coisas que mudaram por causa de Covid, mas que mudam o conceito de luto, né? Então, tá mudando, não tá? Está mudando, que é um É. processo, continua sendo um processo, né? Isso a Uhum, gente sabe, e que é uma reação natural quando você tem um vínculo rompido, a gente também sabe. uhum. E a gente sabe que não é todo lutado que vai requerer atenção profissional. Isso aí não Isso, muda, né? não O que muda. Uhum, muda é você pensar em que condições é necessária a atenção profissional. Agora, o uhum. que mudou, Agora, né? Será que a ótimo. falta de rituais, e a falta de rituais não ficou exclusiva para a morte por Covid, Isso. ou para Bem lembrado. tipo de morte. Pode ser um Bem paciente lembrado. de câncer. Não, ó, vai Sim, lá e faz rapidinho, não sim. aglomera, nada disso, Os né? velórios de 2 horas, né? É, 1 hora, é, coisa né? flash, né? Realmente. Então, isso vai ter um outro impacto. Aquilo que a gente sempre Vai. aprende a pensar entre os fatores de risco e os fatores de proteção para luto complicado, a gente vai Uhum. ter que colocar outros fatores aí. E como É eles se verdade. articulam, não é? É O peso verdade. relativo Verdade. de cada um. Então, eu pedi de Uhum. volta, e por isso que eu falei que eu estou quase terminando, porque eu não consigo terminar, porque tem coisas novas para pôr. E o Então, capítulo das intervenções também, que eu estou mudando muita coisa, porque ótimo. quando ele estava Ótimo. montado, estruturado, eu não falava Então. nada de atendimento à distância. Isso, olha aí, né? Né? Sabe, a gente É. fazia atendimento à distância daquele paciente que era seu e que mudou para Goiânia, É. né? Aí você Isso. pode ir Isso. toda semana, está morando lá em Goiânia, ó, então vamos fazer aqui pelo Uhum. WhatsApp, pelo Abrir essa Skype. exceção, né? Era uma exceção, É, não a né? regra. E, então, tá, funcionava, a gente aprendeu algumas coisas. Agora eu atendo assim, eu dou supervisão assim, né? Então. Então, isso tudo eu tive que rever, porque Uhum. não dá para dizer que são novos lutos, mas é um luto diferente, não sei. Né? A gente não tem nem palavra ainda, né? É. Não, foi difícil refazer esse dos lutos e Aham. finalizar o das intervenções. Né? Aham.
sim, sim. Aquele E papel. com certeza daqui a um tempo ainda vai surgir mais coisas, mais conceitos, né? A gente está Pois é, no, vai ter uma tá hora que no, eu posso tá dar na correnteza. É. agosto de 2020, pronto. Até aqui é o que sabemos, né? Até que coloca um marco, né, para ver É, se não é? ajuda, né? Não, É, mas é isso mesmo. Isso era uma das coisas que eu queria, né, te perguntar, como autoridade aí, nossa, né, no Brasil e no mundo, né, estudiosa do luto e que tanto nos ensina, como é que tá essa questão mesmo, né, teórica e prática aí, nesse é, novo momento, né? é. Uhum, E foi também necessário para o profissional que ele fosse flexível, sim. não Sim. é? Eu estou ensaiando aqui, por exemplo, retomar o meu grupo de luto lá no SAD Ah, virtual, ah, né? Apesar de serem pessoas que a gente entra naquela questão de novo, né? Da condição financeira e tudo mais, é. mas como uma possibilidade, porque desde março eu não faço, né? Ah, Então eu estou tentando estruturar, quem sabe é. aí um grupo, né, de apoio ao luto virtual, que é o que a gente tem, né? O Essa é a CFP adaptação. falou alguma coisa sobre como a gente fazer tudo isso, né? Uhum, E sim. a experiência de fazer grupos de supervisão, por exemplo, tem Uhum, acontecido. Grupos de estudo, tem acontecido, né? Grupos sim. de terapia, eu pessoalmente não estou fazendo. As Uhum, pessoas do Lelu, os psicólogos de formação lá do Lelu, no começo do ano tinha assim umas pessoas meio que encaminhadas, pensadas para grupo, mas no certo. momento a gente não estava muito com coragem de fazer. Estava tudo muito Então, novo. Ai, mas como é que vai muito. ser? E a gente ia procurar leitura e não tinha, né? Então eu falei, não, não vamos fazer É. individual, vamos esperar assim a gente tomar pé disto aqui, Isso. daí a gente vê o que faz, né? Ver como é. Porque não dá para dizer que é impossível, mas tem algumas regras, né? Atender criança, Justamente. atender criança, tem casos Então, que a gente está atendendo, né? Como é que você consegue que uhum, a criança fique parada na frente da câmera? Ela não fica. imagina, não Ela não fica. fica, porque ela vai até ali, porque ela quer que você veja o irmãozinho, porque ela desenha um negócio e mostra para você, mas ela mostra aqui. Ela não mostra aqui É, para você ver o desenho que ela fez. Aí você fala, não, exato. põe aqui, olha a câmera, né? E Uhum. também não é uma coisa que as pessoas não consigam aprender. Aprendem, tá? Sim, sim. Daí, de novo, você ser flexível, não é? É. Por isso que a gente vai ensaiando, né? Eu também experienciado grupos de outras formas, né? E aí, Tá. quem sabe, né? A gente pode fazer a tentativa, né? Com Porque muita como cautela. não tem perspectiva, né, de possibilidade de reunir novamente, como é que ficam essas pessoas que estão em luto, né? É, E aí, no meu exemplo, né, que já estava numa situação de câncer é, avançadíssima e de repente vem a questão do Covid e às vezes uma outra pessoa que nem estava doente de câncer vai junto e por aí vai, né? é, É muita coisa acontecendo, a gente tem que dar um suporte, não tem é. jeito. Vamos nos reinventando, né? E vamos Uhum, com cautela, com cuidado, com ética, porque ah, sim. vai passo a passo vendo, pode assim, não pode, o que foi daquela experiência, como foi conversar com E, os colegas, como você tem feito, né? sim, Porque sim, compartilhar, né? o risco de errar é grande e é um risco que a gente não Grande. pode correr. Exatamente. E com esse público, então, né? É, Esse momento tão delicado, enfim. é. É isso mesmo. Maria Helena, a gente já está encaminhando aí para o finalzinho, né, da nossa live. Eu te falei que passava rápido, né? Não sei o que Pois que o é. pessoal achou. Muita gente fez alguns comentários aí, né? A gente vai interagindo um pouquinho. Acho que por último aqui colocaram, né, como significar essas perdas dos 100 mil, né, que estão sendo invalidadas pela sociedade. Parece que não há possibilidade de simbolização desse número, né?
que impacta ações errôneas populacionais. É É, meio que isso, assim, é um número tão alto que a gente parece que nem consegue imaginar mais o acho tamanho que quando disso. eu estava em 40 mil, não me lembro, que mostraram que era todo o público que vai para o Allianz Parque, o antigo estádio do Palmeiras, né? Então, Ah, tá. mostrou lá assim ele cheio, não sei se era o show do Paul McCartney, o que que era, e falava, olha, é isso aí, né? Uhum. Isso é. Para ter uma ideia, né? Agora, eu Então, me impressiono sempre com a multiplicação que a gente faz desse número vezes quantas pessoas na família, né? Eu exatamente. digo que, sendo Sim. conservadora, você fala quatro pessoas, né? Então, você tem Então, 400 mil enlutados. A gente sabe que não são justamente. todos que vão para a terapia, que vão se beneficiar. Há pessoas que, pela própria organização da família, sua rede de apoio, vão bem. Vão bem não quer dizer que ele fique alegrinho, a gente sabe disso, mas É, ele consegue é. lidar, né? Mas um bom número vai precisar, né? E aí, E se a gente soma aquele impacto emocional que já está acontecendo, ou seja, são pessoas que estão, de certa forma, né, numa fragilidade, talvez, ou impactadas emocionalmente por outras questões, e é, ainda vem a perda, né, real aí. Enfim, entra tudo, né, Maria Helena? lembrar que os números representam pessoas, e pessoas são seres biográficos. E nós estamos falando dessas biografias, né? Exatamente. Tem que ser respeitadas, né? Tem que ser É, acolhidas sempre, realmente. Nossa, Maria Helena, é um prazer conversar com você, como sempre. Você obrigada, sabe o tanto que eu obrigada. te admiro, tanto que eu tenho você aqui no meu coração, né? E que Ah, você é parte, assim, chave da minha formação, da minha vivência nessa área, tanto que você a sempre gente me sempre, ensina o tempo todo. obrigada. A gente sempre teve um contato muito positivo, né? A gente Pois precisa sempre retomar isto, é não é? verdade, é sempre um prazer enorme estar com você. Queria Ah, agradecer então o pessoal que está assistindo, né? A gente manteve aí um número bem legal de pessoas que estão desde o início, acho isso ótimo, porque aqui a gente procura mesmo fazer esse canal de comunicação é, mais amplo, né? Assim, mais acessível também, porque é claro. um assunto que é importante estar falando não só entre profissionais, como eu disse, mas o público em geral, todo mundo que está, né, passando pela situação junto aí, enquanto seres humanos. Então, realmente, a gente sempre está abrindo esse espaço e você foi uma honra, né? Novamente te agradeço. Eu Gratidão por agradeço estar pelo conosco, viu? convite, viu? Tá? Muito obrigada. Então tá Beijo a todo joia. mundo que está aí. Beijo, Beijo para você. querida. E aí eu vou encerrar agora e aí vou voltar em Ah, seguida para vai fazer ter o sorteio da sorteio. palestra. Tá Isso, bom, que eu tá vou bom. dar dia 18, né? Legal. Pelo Zoom, vai ser pelo Zoom. Tá Tá bom, então bom? fiquem aí para Então vocês tá. E vou concorrerem. ficar aguardando seu livro, hein? Vou ficar aguardando seu livro esse ano ainda. Pode deixar que eu aviso. Tchau. Então tá, joia. Beijo, beijo. Tchau, Beijo. pessoal. Tchau.